Portanto, temos agora o exercício 32, em que nos diz que um caudal médio de 36,48 litros por hora de água a 60 graus entra num tubo de 1 polegada de diâmetro interior, admitindo que o comprimento do tubo é de 3 metros e que a sua superfície se mantenha a temperatura constante de 80 graus, determina a temperatura da água à saída. Portanto, eu já coloquei aqui um esquema representativo. Temos então aqui a entrada TF1 de 60 graus. Estamos aqui a referir que é a temperatura do fluido à entrada. A temperatura da superfície do tubo é 80 graus. O tubo tem 3 metros de comprimento e aquilo que se pretende determinar é qual será a temperatura à saída deste tubo. Bom, coloquei aqui os dados, 36,48 litros por hora, convertimos isto em metro cúbico por segundo, como é evidente, passando primeiro a metro cúbico e depois dividindo, passando por hora para segundo. Uma polegada, a sua correspondente em termos de metro. Temos então aqui os dados das temperaturas e o comprimento. Hipóteses simplificativas. Convecção forçada no interior de um tubo. Já vamos recapitular esta matéria em termos teóricos, não é? Para fazermos o seu enquadramento. Radiação e condução no tubo desprezável. É isso que vamos considerar. Regime permanente. Propriedades termofísicas constantes. A transferência de calor é unidirecional, sem geração interna de calor, e estamos a trabalhar em coordenadas cilíndricas. Bom, temos então que ver a nossa parte teórica e temos aqui a convecção forçada, que nos refere então que temos que, primeiro de tudo, caracterizar o escoamento no interior do tubo, através do número de Reynolds. Já vou colocar aqui a sua expressão, só para aproveitar aqui o local de estarmos a ver a equação. Depois de determinarmos o número de Reynolds, temos que determinar o número de Nusselt, porque depois de determinarmos o número de Nusselt, podemos determinar o H e, consequentemente, como é óbvio, determinar qual é que é o fluxo de calor que está a ser transmitido, ou neste caso estaria a libertar pela superfície do tubo. No entanto, este número de Nusselt tem uma metodologia para a sua determinação. Primeiro de tudo, vamos ter que avaliar as propriedades do fluido que está em escoamento para a temperatura média do fluido. Atenção que a temperatura média do fluido é TFM. E é importante que a gente utilize uma certa nomenclatura, né, quando estamos aqui a referir-nos a este tipo de exercícios, para que fique claro qual é a temperatura média que estamos a considerar. Poderíamos ficar na dúvida se tínhamos ou não que considerar, por exemplo, a temperatura da superfície do tubo. Se vocês repararem, não é necessário. Porquê? Porque o TF2 já está a ser afetado pela temperatura de superfície, como é evidente, e o ambiente exterior. Portanto, tudo isso já está aqui a ser contabilizado quando fazemos TF1 mais TF2 sobre 2. Depois, aqui apresentam-nos que, se estivermos em regime laminar, temos que considerar duas condições de aplicabilidade desta equação 7.1, que é o número de Prandtl tem que estar entre 0,5 e 100. O Reynolds vezes o Prandtl vezes o diâmetro sobre o comprimento tem que ser maior do que 10. São condições que temos que verificar. E se isto for verdade, podemos aplicar a equação para a determinação do número de Nusselt dado aqui pela equação 7.10. Se não for, não há problema nenhum, porque vocês, aquilo que referem, imaginem numa prova de avaliação, seria única e exclusivamente, ok, sei que isto está fora da aplicação, mas vou continuar porque é o elemento de consulta que eu tenho. Se tiverem perante isto num caso prático, na vossa vida profissional, como é evidente, devem procurar uma bibliografia que se adeque ao vosso caso concreto. Eu tentei aqui compilar nesta sebenta um conjunto de informações que fosse o mais abrangente possível. Claro que há casos que saem fora desta abrangência, não é? Bom, isto era para regime laminar. No caso de estarmos na presença de regime turbulento, nós temos a possibilidade de ter o chamado caso A ou o caso B.
E vocês reparem que ele difere ligeiramente. Porquê? Porque estamos aqui a analisar o ΔT. Este ΔT é o módulo da temperatura da parede menos a temperatura média de escoamento. Que, se tivermos no caso de líquidos, tem que ser inferior a 5 graus, menor ou igual que 5 graus. Se for no caso de gases, já tem que ser menor ou igual que 50 graus. Se uma destas equações for possível, imaginem, no nosso caso é a água que está em escoamento. Se a diferença de temperatura entre a parede e a temperatura média de escoamento for inferior a 5 graus, estamos no caso de líquidos, não é? Podemos então aplicar para a determinação do número de Nusselt a equação 7.11. Se não, se for maior que 5 graus, aí temos que aplicar a equação 7.12. Gostaria aqui de chamar a atenção a este ν sobre νp. Reparem, também aparece aqui na equação em regime laminar. Ν sobre νp não é mais do que a viscosidade absoluta para a temperatura média do fluido, que nós estamos aqui a considerar, a dividir pela viscosidade absoluta para a temperatura de parede. Okay? Muitas vezes nós não temos uma destas temperaturas e por isso este problema às vezes torna-se mais fastidioso. Resolve-se, só que temos que fazer muitas hipóteses para conseguirmos depois resolver o nosso problema. Então o que é que vamos fazer? Vamos simplificar e depois no final, se for necessário, fazemos um comentário e devemos constatar que isto deve ser aferido depois para a temperatura correta da superfície, ok? Então vocês reparem, ν sobre νp, vocês têm nesta sebenta que podem considerar o seu valor aproximadamente igual à unidade. E, portanto, para simplificar as duas equações, vocês considerem, sempre que isto aparecer, que o ν sobre νp levantado a 0,14 é igual a 1. Está bem? Portanto, é isso que vão utilizar nas vossas resoluções. Bom, voltamos aqui então ao exercício e vocês vejam o seguinte. Temos então a determinação do número Reynolds, número Nusselt, ok. O número Nusselt depende do tipo de escoamento, como estamos aqui a falar. Eu já tenho aqui os dados pré-preenchidos, mas vamos passo a passo. Então, vocês reparem um pequeno detalhe. Voltamos aqui atrás e nós vemos, olha, eu não conheço todas as temperaturas, porque se conhecesse todas as temperaturas, o problema era resolúvel logo diretamente. Então, o que é que devemos fazer? Nestas situações, e é usual isto acontecer, ok? Vamos ter que arbitrar um valor. Então vocês vejam, e este valor é importante que a gente faça uma pré-análise para que tenhamos esta arbitrariedade inicial o mais próxima possível do resultado final. Muitas vezes isto depois não é possível, mas se conseguirmos fazer uma análise bem estudada, bem ponderada, se calhar isto vai nos permitir, em vez de fazermos 3 iterações, vamos só fazer 2 iterações. E isto faz toda a diferença quando estamos com tempo para resolver um problema, não é? Então vocês vejam. Entra a 60 graus. Tenho a temperatura de superfície a 80. Pode sair a 100 graus? Não pode, pois não. Portanto, o que é que acontece? Nós vamos ter que, obrigatoriamente, ter um TF2 abaixo dos 80 graus. No limite, se este tubo fosse muito comprido, poderíamos atingir a temperatura de superfície. Porque senão estaríamos aqui a ter geração interna de calor de alguma maneira lá dentro, que não faz muito sentido, não é? Então vocês vejam. Vamos ver aquilo que considerei aqui. Arbitrei um valor de 70 graus. Ora, o valor inicial arbitrado de 70 graus, como vocês podem ver aqui, conduz-me a uma temperatura TFM de 65 graus. Ora, isto conduz-nos ao valor em Kelvin de 338,15. Ok? Com este valor, eu tenho que determinar as propriedades para TFM. E aquilo que eu fiz foi ir ao anexo A das propriedades. Na página A18, vocês têm aqui propriedades termofísicas da água saturada. Eu vou rodar para visualizarmos isto. E podemos aqui ver que aquilo que fiz foi passar os dados que aqui estão para a folha de cálculo. Passei os dados, como é óbvio, que me interessam, não é? Se analisarmos aqui,
eu consigo ver que tenho aqui uma extração da tabela, certo? Tirei dados desde os 300 até os 360 graus. Vocês podem dizer, mas não era necessário tanto. Pois não, mas se eu quiser aqui fazer alterações a este problema, já consigo resolver este problema, qualquer que seja a gama de temperaturas entre 300 e 360 graus. Estão a perceber? Bom, então vocês vejam. 338.15. O que é que eu quero? Necessito do ρ. O ρ não é mais nem menos do que o inverso do volume específico, por isso é que eu tenho aqui o volume específico. Necessito da viscosidade absoluta, da condutibilidade térmica do fluido e do número de Prandtl. Aparece-nos aqui ainda o Cp e já vos vou explicar o porquê da sua necessidade. Se vocês virem, aquilo que é pedido é para determinarmos o Tf2, correto? Então, vamos ver que forma é que eu posso aplicar para determinar aquilo que me está a ser pedido. Isso mesmo. Se vocês olharem para aqui, vocês veem a solução do nosso problema, que é a aplicação destas duas equações, que não é mais nem menos do que quê? Fazer um balanço de energia ao sistema. Então vocês vejam, se eu aplicar um balanço de energia ao sistema, eu sei que a energia que se liberta pela superfície, okay, que é por convecção, visto que a radiação e a condução são desprezáveis, há de ser igual ao quê? À energia que é transportada. E isto já nós conhecemos, que a energia que é transportada é dada por mCp ΔT. mCp ΔT, que ΔT é este? Tf2 menos Tf1. Ora, aqui está. Tenho aqui o Tf2 e tenho aqui também o Tf2. Então, quando eu arbitrei o valor de Tf2, vai-me ser possível calcular este H e, ao mesmo tempo, determinar o novo Tf2 e verificar se esta igualdade é ou não verdadeira. Se for verdadeira, devo ir jogar no Euromilhões, porque acertei logo à primeira, não é? Se não, aquilo que tenho que fazer é considerar os meus novos dados de entrada. Imaginem, nós arbitramos a temperatura Tf2 70 graus, chegamos à conclusão que não é 70 graus, mas é 75. Ok, então nova iteração, novo TFM, novo balanço de energia ao sistema, igualamos estas duas equações, resolvemos em ordem a Tf2 e obtemos então um novo valor. Em vez de ser 75, imaginem, 72,7. Muito bem. Eu depois tenho que definir um critério para a chamada convergência e a consideração dos resultados como definitivos. Vamos então proceder primeiro à explicação aqui para como é que eu posso utilizar esta tabela. Eu creio que algumas informações são úteis, ok, em termos de utilização de Excel. Eu desta vez utilizei aqui uma pequena alteração. Em vez de copiar o enunciado, utilizei a função que nos aparece aqui, que é concatenar. Estão a ver? Concatenar. O que é concatenar? É juntar vários textos. E então, isto dá trabalho uma vez, mas permite-me então depois, imaginem, eu chegar aqui, alterar o caudal volúmico e resolver isto, por exemplo, para 35 litros por hora. Vocês reparem, depois deixa de haver incoerência entre os dados e o enunciado. Porque eu alterei aqui os 35 litros por hora e ele automaticamente passou aqui o caudal que tínhamos anteriormente para os 35 litros por hora. Estão a ver a vantagem de utilizar esta função? Foi exatamente por causa disso que eu estive aqui então a utilizar algumas funções para vos poder explicar também algumas utilidades do Excel. Outra das utilidades do Excel é permitir-nos fazer interpolação desde que a gente coloque aqui os dados. Então, o que é que temos que fazer? Temos que colocar a tabela de forma crescente, ok? E então, vou-vos dizer de que forma é que nós conseguimos ir à tabela, automaticamente encontrar aquilo que precisamos. Então, vocês vejam, nós estamos à procura do valor 338.2, correto? Este é o valor que ele está à procura.
Então vocês vejam. Eu tenho este valor aqui na tabela? Não tenho. 338 está entre os 335 e os 340. Bem, eu posso colocar aqui rapidamente esses dados. Mas se programar isto de forma a ser automático, melhor ainda, não é? Então, como é que a gente faz isto? Reparem, vamos utilizar duas funções. A primeira é para a determinação do valor que está na célula acima. Para isso, vamos utilizar a função procv, que é procurar o valor. Esta função, procurar o valor, o que é que nos diz? A primeira coisa que nos pede é qual é que é o valor procurado. Então, eu coloquei como valor procurado estes 338.2. Estão a ver? É a célula R23. Depois, vou definir onde é que ele vai procurar este valor. Ele vai procurar este valor nesta matriz. Ok? Não há problema nenhum. Vocês têm que selecionar a matriz. E depois, o que é que lhe digo? Digo aqui qual é que é o índice da coluna que eu quero que ele me dê este valor. Ele, como não encontra o valor, ou se encontrar o valor, tira-o diretamente. Se não encontrar o valor, ele dá-me o valor imediatamente acima na tabela, que no caso há de ser o valor menor. E então eu coloquei que o nosso índice da matriz seria a primeira coluna. Estão a ver? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Temos aqui 6 colunas. E, portanto, pedi-lhe para ele me colocar aqui o valor da primeira coluna. E, ao fazer isso, ele apresenta-me o valor de 335. Ok. Ele procurou, não encontrou, ele sabia que estava aqui entre os dois, mas como vai sempre ao valor imediatamente antes, isto está colocado na forma crescente, é o valor menor. Muito bem. Aquilo que eu fiz, se vocês pararem agora para o volume específico, eu já lhe estou a pedir exatamente a mesma informação, ok? O valor procurado. Estou a pedir-lhe para procurar isto na matriz. E agora, estou-lhe a pedir para me dar o valor, não na primeira coluna, mas o valor da segunda coluna. E então ele está a procurar aqui, encontrou o valor, 335, mas dá-me o valor da segunda coluna. Ok? E assim por aqui fora, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. E é desta forma simples que eu consigo ter os valores imediatamente acima. A seguir, eu quero também colocar os valores abaixo, não é? Ora, o valor abaixo, o valor maior, não é, do que aquilo que eu estou à procura, ele diz-me que eu estou a utilizar aqui o índice, e então vocês parem, isto temos que ir por partes, ok? Primeiro de tudo, eu estou à procura do índice do quê? Da minha referência, S10 até ao S22, que é aqui que eu pretendo, do quê? Do valor que corresponde à célula que ele encontrou anteriormente, que é o 335, mais 1, porque eu sei que em vez de ser o S17, eu quero que ele me dê o S18. Então aquilo que eu estou a dizer é correspondência do S25, estão a ver? Que está nesta coluna do S10 ao S22, e então ele está-me a dizer, aqui está a célula S17. Como eu lhe estou a dizer para pôr mais 1, S18. Então ele posiciona aqui o cursor. No entanto, ele com isto não me diz qual é que é o valor que eu estou à procura. Ele diz-me que é a célula S18. Se eu utilizar ali a correspondência. Então, eu com o índice extraio a informação do valor que está dentro dessa célula, que é o 340. Estão a perceber? Portanto, é dessa forma, e é a mesma coisa aqui para as restantes células. Claro que ao ter o valor antes e o valor depois daquele que eu pretendo, é tão simples como utilizar a função previsão, que é uma interpolação linear. O que é a previsão? Interpolação linear. Primeiro de tudo, ele pede-me o valor que eu pretendo, que é o valor é o x. Depois, diz-me lá, quais são os valores conhecidos de y? Ora, os valores conhecidos de y são estes. Quais são os valores conhecidos de
X. Ok, são o 335 e os 340 Kelvin. Muito bem, então com isto, a previsão então, para o valor que tu queres, de 338.2, é de... Aqui está o valor. Como eu não quero o volume específico, quero o ρ, só tenho que fazer o seu inverso, dá-me 980.5. Ora, aquilo que fiz para o ρ, depois faço para o CP, para o valor da viscosidade absoluta, faço para o valor da condutibilidade térmica e faço para o valor de Prandtl. Tão simples como isto. Creio que desta forma vocês já podem resolver muitos problemas, ok? Introduzindo este tipo de informação no Excel. Porque vai se tornar muito mais simples. Qualquer alteração que vocês venham a fazer, em vez de estarem sempre a recorrer à máquina de calcular, vocês têm aqui uma forma bastante expedita de consultar propriedades, ok? Oh, professor, mas não está aqui todas a gama de temperaturas da água. Epá, está bem. Então, só temos que ter aqui um trabalho bastante fastidioso, que é continuar aqui a passar uma série de dados para o Excel. Está bem? Bom, vamos então continuar e vocês reparem, desta forma, eu compilei aqui os valores do ρ, da viscosidade, do K, do Prandtl e do CP. Tenho-os todos aqui. Para a temperatura que eu inicialmente calculei como 338.15. Então vocês reparem, neste momento, tendo as propriedades, aquilo que eu faço é determinação do número de Reynolds. ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro a dividir pela viscosidade. É só substituir, ok? Só aqui indicar as células. O que é que aconteceu? Deu o valor de 1152.34. Então agora eu com isto, abaixo de 1000, de 2300, então significa que estamos em regime laminar. Se estamos em regime laminar, nós vamos então à nossa semente e vemos que temos que verificar estas duas condições iniciais. Reynolds entre 0,5 e 100, e isso daí verifica-se, correto? 2,74. E Reynolds vezes Prandtl D sobre L dá 26,75, portanto também se verifica que está acima de 10. Portanto, desta forma, vamos utilizar então a equação 7.10 que vimos na semente e permite-nos então simplificar considerando o νi sobre νp igual a 0, igual a 1. Portanto, tendo isto, determinamos então o nosso número de Nusselt. Reparem, é automático, não é? Depois é uma questão de utilizarmos aqui as equações. Isto é, esta equação aqui colocada e depois este H é a resolução desta expressão que tínhamos aqui em cima em ordem H, correto? Obtendo então 144.21. O problema ainda não acabou, porque só temos o H para esta expressão. O que é que eu vou fazer? Vou então resolver a igualdade do balanço de energia, que está aqui apresentado. Calculamos depois, como cálculos auxiliares, a área e o caudal máximo. Okay? Então aqui. E então, com isto, o CP está aqui, conseguimos determinar o nosso TF2. O TF2 o que é que nos deu? Deu-nos 71,71. Ora, o valor que nós arbitramos para TF2 foi de 70 graus. Ora, uma diferença de 1,71 é menor que 5 graus e nestas situações, em provas de avaliação, vocês podem considerar isto como resultados definitivos. Está bem? Sempre que dê abaixo de 5 graus podem considerar resultados definitivos. Mas, no entanto, imaginem que vocês estão a dizer, ok, não, isto daqui, não, o meu critério, como já tenho aqui uma folha de cálculo, quero definir um critério de convergência de 0,5 graus, ok? Então, aquilo que vocês tinham agora que fazer era pegar neste valor de 71,71 e o que é que faziam? Iriam colocá-lo
eu coloquei aqui ao lado, nós poderíamos ter uma segunda interpolação, uma terceira para fazer, no entanto podíamos agora pôr 71.71 aqui, ele alterou-me os valores, ok? Alterou-me todo o problema, então vocês vejam de que forma simples, o Nussel, o H, está aqui novamente calculado, e o nosso TF2, duas linhas, ok? Que é novamente depois recalculado, apresenta-nos um valor de 71,71. Portanto, uma diferença de 0 graus em que nós dizemos, ok, resultados mais do que definitivos. Estamos perante, então, o resultado mesmo correto deste problema. Então, é desta forma muito simples que nós depois no Excel conseguimos fazer este tipo de considerações. Poderíamos ter aqui isto a fazer ainda se calhar de forma mais automática, mas como é óbvio, eu agora conseguia registar todos os valores que tinha aqui utilizado ao longo da nossa resolução. Está bem? Bom, espero que tenham compreendido. Alguma dúvida, já sabem que podem sempre contactar através do e-mail ou através do WhatsApp ou também do telemóvel. Obrigado.